Olá, queridos, graça e paz, alegria estar aqui mais uma vez para esse encontro. Eu sou o pastor Ruimar Lopes, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos para mais este encontro. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web, rádio e TV. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É muito bom estarmos aqui para esse tempo, excepcionalmente na sexta-feira, hoje, porque nosso encontro sempre é às quintas. Ontem, na hora que entramos no ar, quem saiu do ar foi a internet. Ficamos totalmente sem internet aqui e não pudemos fazer a transmissão. Mas agora, pela graça de Deus, nós estamos aqui para este encontro. Espero que a paz do Senhor esteja com você aí onde você estiver. Vamos então agora estar orando, buscando a presença do nosso Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos visite nesse tempo, visite você, a sua casa, onde você estiver, para que a mensagem do Senhor alcance os corações e as nossas vidas sejam edificadas. Vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas, mais um ano de vida que completou a Marcele, jovenzinha do Ministério da Infância, no dia de ontem, dia 26. E ontem também aniversariou a irmã Adriana, que está chegando para a nossa igreja recentemente. Também quero estender a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida de todos aqueles que aniversariam nesse dia, mesmo que não conste da nossa agenda. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos. Vamos falar com Deus então, aí onde você estiver. Você pode ir nos acompanhando. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecemos ao Senhor pela sua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos pelas quais o Senhor tem nos abençoado, tem nos alcançado. Queremos agradecer ao Senhor a bênção de Jesus Cristo, a salvação que temos, da família, da igreja, a bênção da Tua Palavra, da presença do Teu Espírito Santo, a bênção, Pai, das orações respondidas, a bênção das provisões sobre as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Queremos também, Pai, agradecer ao Senhor pela vida da Marcele, jovenzinha, que completou mais um ano de vida no dia de ontem, e também da irmã Adriana, e com elas todos os aniversariantes deste dia, desta semana. Colocamos diante do Senhor para que o Senhor os abençoe rique e abundantemente, com muitos anos de vida, com saúde plena, saúde física, emocional e espiritual, com sonhos e projetos realizados, com muitas vitórias
para a glória do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossa nação, que a nossa nação possa ser, ó Deus, alcançada pelo Senhor. Que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é a nossa única esperança e que não há outra esperança, não há outro Salvador além de Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz do Senhor reine em nossa nação, que governantes e governados sejam grandemente abençoados, que o Senhor remova todo o mal da nossa nação, em nome de Jesus. Que haja paz no mundo, que haja paz em Jerusalém. Ó Deus, que possamos viver um tempo de bênção e que, como nação brasileira, nós possamos ser alcançados por uma visitação especial do Senhor, com muitas pessoas recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe as famílias, os casamentos, jovens, adolescentes e crianças em nossa nação. Que o vento do Teu Espírito sopre de norte a sul, de leste a oeste. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor no Brasil. Que o Senhor nos habilite, renove nossa força, a unção que está sobre a igreja, para que possamos continuar trazendo a mensagem de paz, de alegria, de fé e de salvação para todo o povo, e que essa mensagem chegue até os confins da terra. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como já mencionei, sempre às quintas-feiras estamos aqui a partir das 20 horas, hoje excepcionalmente, por causa da falta de recursos técnicos para nós aqui, a falta da internet. Mas está aqui a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, com mais um programa Boas Novas na Web. O templo da Igreja Batista Boas Novas está situado na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Quero convidar você a nos fazer uma visita com sua família em um de nossos cultos, sempre aos domingos a partir das 9h30 da manhã, grupo de crescimento cristão, onde estudamos uma porção da palavra de Deus em grupos, depois participamos do culto coletivo. Nesse domingo agora, o início da nossa atividade será a partir das 10 horas da manhã, porque estaremos encerrando o mês de aniversário da igreja. E teremos um tempo de muita adoração, através de cânticos espirituais. Você é o nosso convidado a estar conosco neste encontro. À noite nos reunimos a partir das 19 horas. Às quartas-feiras temos um grupo que se reúne para oração. Se você tem um pedido de oração, pode nos encaminhar. Nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração. Nós sempre nos reunimos e é ministério da igreja orar em favor de todos, sem exceção. E estaremos orando por você também. Amém, queridos? Muito bom estarmos aqui. Você que está chegando aí pode nos ajudar convidando pessoas, manda o link aí para umas 20 pessoas, né? Para que esse programa, essa transmissão possa alcançar muitas pessoas. Também nos acompanhe com a sua oração, nos acompanhe com a sua participação. Você pode estar pregando conosco, falando conosco. Você pode estar agora contando mais um episódio da história de Jonas juntamente conosco, se você compartilhar o link e chamar alguém para participar, um colega, uma pessoa da família. Muito bem,
esse é o 4º episódio da história de Jonas, uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. E esse 4º episódio tem como tema porque o profeta não falou. Por que o profeta não falou? Pessoas estavam morrendo. Por quê? Porque o profeta não falou. E aqueles homens que estavam à beira da morte, eles iam perecendo por causa da omissão do profeta. O livro é de Jonas, tem o nome do próprio profeta Jonas. Eu vou ler 4 versos no capítulo 1, verso 12, 13 e 14. Jonas foi chamado pelo Senhor para ir para Nínive, uma cidade, anunciar o arrependimento, a mensagem transformadora do Evangelho. E Jonas resolveu tomar uma outra direção para Tarsis. Então sobreveio uma tempestade e aqueles homens quase foram a pique, quase todos pereceram, porque o profeta simplesmente não falou. Diz assim, a partir do verso 12 do capítulo 1. Jonas respondeu assim, aqueles homens, quando o barco estava indo a pique, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor aqueles homens que não tinham uma aliança com Deus, que não tinham um pacto com Deus. Eles clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, esses homens fizeram essa oração na hora do desespero, né? E Jonas entrou no barco, não foi a Nínive levar a mensagem, não falou nada para ninguém, como vimos no episódio anterior, foi dormir, a tempestade rolando lá fora e o homem de Deus dormindo. E a gente pode pensar, mas que coisa horrível, um crente, um profeta, um homem de Deus fazer uma coisa dessa? Não é possível. Mas então, a primeira pergunta é, quem foi este profeta que fez isso? Quem foi essa pessoa que fez isso? Né? E a pergunta que é cabível é até esta, como já se fizeram ao longo da história. Foi um profeta de verdade esse homem? Eu quero mudar um pouco essa pergunta. Ele era um crente de verdade? Como é que um crente no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó pode fazer uma coisa dessa? Um escritor chamado Charles Reed declarou que o livro de Jonas é a mais bela história jamais escrita em tão pouco espaço de tempo. Ele assim, é uma joia perfeita e rica em ensinos, sim, é muito rica em ensinos. Algumas pessoas disseram que esse livro aqui, essa história é uma alegoria, não é verdade, é como se fosse uma parábola, uma alegoria, né? E sem fundo histórico, isso é, não tem respaldo na história verdadeira. Alguns dizem, chegaram a afirmar assim. Mas vamos ver que não procede. Deixa eu melhorar aqui a minha... Vamos ver que não procede. Essa história é verdadeira sim, né?
A Bíblia dá conta disso. Não é uma simples alegoria. Nós vemos que há na própria Escritura, conforme está no 2 Reis, capítulo 14, 21, a prova de que Jonas era um crente. Ele existiu de verdade, não foi uma história para tirar lições. O que eu quero dizer para você logo de antemão, que essas coisas que aconteceu com Jonas, pode acontecer conosco, né? Nós não falamos, nos silenciamos e as pessoas à nossa volta estão indo a pique, espiritualmente falando. Em 2 Reis, nós temos essa comprovação do ministério de Jonas, 2 Reis 14, 25, e também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então, os filisteus, também restituiu os termos de Israel. Restituíram uma parte de Israel por causa da profecia de Jonas. Então, o caráter histórico, a veracidade histórica, é confirmada também por Jesus Cristo. Mateus registra isso, capítulo 12, verso 38 e 41. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adulta pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Olha só, Jesus falando, qual foi o sinal do profeta Jonas? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem. Jesus fala, assim eu estarei 3 dias e 3 noites no coração da terra. Pegou o acontecimento de Jonas e falou para ele qual seria o sinal. Então, falando dele mesmo, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é o maior do que Jonas. Ele falou, eu sou maior do que Jonas, né? E diz que os ninivitas, eles iriam ressurgir no juízo com esta geração. E eles iam condenar essa geração, porque eles se arrependeram com a profecia de Jonas e essa geração estava com dificuldade de receber Jesus como Filho de Deus. Então, temos no livro de Jonas um fato e não ficção, uma verdade histórica, não uma fábula. A Bíblia não é um livro de fábula, não é um livro de ficções. A Bíblia é um livro de fatos relacionados com o plano de Deus para a humanidade. Ficção é o que está aí no mundo. Então, por que nós estamos falando deste profeta neste episódio? Porque este profeta foi quem disse o seguinte, ele falou assim para as pessoas pagãs que não tinham uma relação com Deus. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E esse fato que aconteceu com o nosso irmão Jonas, ele nos lembra que cada um de nós é um profeta. Sim, no sentido de anunciar a mensagem que recebemos de Deus ao mundo. Não é verdade? E nós, na nossa igreja, temos um alvo individual e permanente. Quem congrega conosco sabe qual é o alvo individual. Cada membro, um discípulo. Cada discípulo, um discipulador. Cada discipulador, um adorador. E cada adorador, um profeta. Temos falado isso porque às vezes nós nos eximimos. Talvez todos não sejam profeta como que de ofício para exercer o ministério profético de liderança, mas todos têm no seu coração a voz profética, que é a voz do Espírito Santo. Então, não podemos nos falar. E Jonas era natural da cidade de Gat-Efete,
né, perto de Nazaré, era Galileu, né, provando assim que ele, de fato, ele existiu mesmo. Ele iniciou sua carreira profética quando Eliseu terminava a sua carreira profética. Eliseu terminava a sua carreira e Jonas começava a dele, é o que diz os comentaristas, né? E assim foi. Algumas autoridades antigas dizem que ele era filho da viúva de Zarafate, que Elias ressuscitara. Olha só que coincidência. É o que diz a história, não tem uma afirmação bíblica realmente. Mas a profecia de Jonas foi preservada, não é? Uma de suas profecias foi a que eu acabei de mencionar, 2 Reis 14, 25 e 27. Também este restituiu os termos de Israel. Por quê? Por causa da profecia que saiu da boca do profeta Jonas. E falamos de Jonas, mas e o ambiente para o qual ele foi enviado, a cidade de Nínive? Porque, na verdade, esse foi o problema que estava no coração, na mente de Jonas. O problema dele era Nínive. Pelo menos foi o que ele apresentou, né? A cidade para onde Jonas foi enviado era uma cidade importante, muito importante, né? E nós precisamos então, já que nós estamos nos mirando ali em Jonas, para sermos relembrados que não podemos nos omitir quando Deus nos dá um encargo, uma missão, não podemos deixar de cumprir as expectativas de Deus e olhar para Ele e também tentar comparar a cidade para a qual Ele foi mandado para o lugar onde nós estamos. Se estamos aqui, para aqui é o nosso campo missionário, e comparar com a cidade de Nínive com a nossa cidade. A cidade de Nínive tinha um nome, a transliteração do nome era Nínoa ou Nina. Olha só, vai pensando agora, importante. Vai vendo se tem alguma relação com a cidade que você está. No nosso caso aqui, estamos na cidade do Rio de Janeiro. Era chamada de Nínoa ou Nina, nome da deusa Istar, divindade dos assírios. Olha só, que a chamam de Rainha do Céu. Deusa de quê? Ela é deusa de quê dessa guerra? O que ela fazia? Deusa da guerra e do sexo. Olha só, que cidade tenebrosa. Aí Jonas falou assim, já sabe, não vou para lá não. Tornou-se famosa. Por que a cidade tornou-se famosa? E você vai pensar também na sua cidade. Eu estou pensando já na minha cidade aqui. Ela se tornou famosa pela sua crueldade, pelos seus métodos cruéis, maldade, violência física, né? E quando tinha conflitos na cidade, a cidade guerreava uma contra a outra, eles decepavam mão, arrancavam os olhos de prisioneiros. Era desse tipo, violência, brutalidade, falta de sensibilidade. E Jonas falou assim, eu não vou para essa cidade. E ele resolveu então, por sua própria conta, se calar e tomar uma direção contrária. Mas o que aconteceu? Que Nínive ia ficar sem a mensagem, claro que não ia, Deus ia providenciar outro, e aqueles homens dos barcos iam todos a pique, por causa da omissão de Jonas. E aquela cidade, ela foi fundada por Nimrod, bem conhecido. Nimrod, primeiro caçador de homens, era um escravista, o primeiro homem a tentar dominar o mundo, né? Diz assim, Gênesis 10, 8, 12. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Olha só. Foi Babel.
Ereque, Acabe e Calnel, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria. Olha só como as coisas têm conexão. E edificou a Nínive. E diz que essa Nínive, ela era uma grande cidade. Grande cidade. O texto diz isso, uma grande cidade. Era a capital da Assíria, né? E chegou a cobrar imposto, pedágio para Israel, cobrava tributo, né, ao país de Jonas. Então Jonas estava, na visão dele, cheio de razão para não ir lá, porque esse povo escravizou financeiramente seu país, cobrava dinheiro, extorquia dinheiro. Diz lá no capítulo 20 de Gênesis, versículo 20 do Gênesis 10, diz assim: e Manaém tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-los ao rei da Síria. Olha como é que eles faziam. De cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou na terra. Ou você me dá dinheiro, ou eu vou invadir, vou destruir você, vou matar família, criança. Era assim. Por fim, acabou destruindo Israel. Essa é a história. E nessa condição, então, temos nesse episódio, uma mensagem de Deus para nós. Jonas foi chamado para ir a um lugar que ele tinha objeção. Ele não queria ir para lá, porque o lugar é muito difícil. Para ele, aquele povo não merecia, era muito pecador, né? E por que o profeta não falou? É o tema deste episódio. Mas nós precisamos falar. Porque aqueles homens disseram que não pereçamos por causa da vida deste homem. Queridos, quantas pessoas estão com mesmo esta mensagem no coração? Não querem perecer. E Deus tem nos entregue o encargo de anunciar ao povo, seja ele bom ou ruim, seja violento ou não, a mensagem da graça de Deus. Então diz assim, nós devemos falar, porque é Deus quem fala. Jonas já achava que ele queria falar, não, ele ia ser um porta-voz. Ele levaria a voz de Deus, e nós também temos que testemunhar, falar em nome de Deus, porque o nome que garante a nossa mensagem não é o nosso. O que faz a nossa mensagem valer não é a nossa opinião, nossas emoções, nosso sentimento. O que faz a nossa mensagem valer é o Deus que nos entrega a mensagem. Por isso, no verso 1 do capítulo 1, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. E temos nessa expressão o cerne de todo o problema de Jonas. A palavra não era do profeta, mas era de Deus, uma ordem clara para ele. Então, cabe aqui uma pergunta que é crucial para a vida de cada pessoa. Será que Deus tem me falado? De tal maneira que eu preciso transmitir essa palavra aos outros? Será que Deus tem falado a você de alguma maneira, através das circunstâncias, da sua palavra mesmo? E você tem se visto intimamente impulsionado para ser um testemunha de Deus, anunciar a mensagem, e você não tem feito nisso? Está aí no barquinho da vida, na nossa comunidade, e o barquinho está indo a pique, não é? E as pessoas estão sem esperança de salvação, como aqueles homens ali do barco e uma cidade inteira. Talvez você diga assim, eu não sei se Deus fala não, eu não tenho percebido a voz de Deus. Ou você pode dizer, talvez às vezes eu acho que Deus fala. Olha, se você é um filho de Deus, recebeu o Espírito Santo, tem esse sopro profético dentro de você, é para você anunciar a mensagem, testemunhar. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passamos.
E se essa questão está aí em dúvida dentro de você, como estava no coração do profeta Jonas, é tempo de acertar essa situação com Deus. Fale e não te cales. Deus fala a cada um de nós. Deus não é Deus de confusão. E quando Ele fala mesmo. E nós sabemos que Ele fala. E isso é uma verdade na nossa vida. Então, eu penso que esse assunto é muito sério. E é uma questão de ordem prática. O que eu tenho feito? Como tenho agido diante do meu Deus, que fala através da sua palavra, fala quando eu vou à igreja, fala quando eu ouço uma canção cheia de unção, fala quando eu leio um artigo, uma revista evangélica, fala através das circunstâncias, fala através da experiência que eu tenho com Ele, e o que eu tenho feito, como eu tenho agido, o que eu tenho feito com Deus tem entregue ao meu coração. Nós fazemos parte do povo de Deus. Vou repetir, temos o sopro profético. Deus disse assim, ide por todo mundo e anunciai, e pregai, e ensinai. É para todos, sem exceção. E nós somos parte do povo de Deus. Temos esse sopro profético dentro de nós. Estamos envolvidos com o reino de Deus aqui na terra. Nós já, venha a nós o teu reino, mas queremos ficar fora do reino de Deus. Jonas estava ali como profeta envolvido com o reino de Deus. Precisava se envolver com as coisas de Deus. Ele, como profeta de ofício, tinha que entregar a mensagem. Nós participamos dos cultos coletivos, nós cantamos louvores ao Senhor, e nós precisamos então testemunhar de suas verdades. Não pode ficar só para nós. O que eu tenho feito é a pergunta. Como eu tenho agido diante do Deus que me fala? Como diz assim, falou Deus a Jonas. Eu tenho no meu trabalho, eu tenho na minha vizinhança, nos meus relacionamentos, eu tenho falado, eu tenho me calado, ou eu tenho me omitido. É para você pensar, porque até ficou um pouco meio chocante, né? Esse título desse episódio. Porque o profeta não falou, pessoas estavam morrendo. Mas não é a verdade? Porque nós não falamos, as pessoas ao nosso redor estão morrendo espiritualmente, caminhando para a morte eterna, sem Deus e sem salvação. Vamos ver no próximo episódio o que aconteceu. Mas acontece, Deus não deixa passar em branco. O que aconteceu na vida de Jonas e como ele deu a volta por cima, como ele pôde sair daquele vale da desobediência, daquele buraco negro que ele se deixou levar, movido pela desobediência e pelo seu próprio entendimento. Ele quis fazer o que ele achava que era certo. E isso às vezes acontece conosco. Mas devemos estar atentos e ouvir a voz de Deus. E se nós nos dispormos a transmitir o que Ele nos diz, Deus vai suscitar oportunidade para nós falarmos, anunciar a mensagem de graça e de salvação. Foi para isso que Jonas foi comissionado. E ele inicialmente se recusou. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua caminhada com Deus. Que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, ao nosso coração, ao coração da igreja, que às vezes a igreja brasileira está distraída com muitas coisas e deixando de cumprir o principal, que é ir e entregar a mensagem de Deus. É falar aquilo que Deus tem falado a nós. Foi por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Fiquem todos na santa
E na bendita paz do Senhor, um abraço duplo meu e da Lígia. Tenha uma restante noite abençoada e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será domingo pela manhã na igreja. É um dia de grande festa. Prepare o seu coração. Vamos ter um tempo de muita festa na igreja, muito louvor e muita adoração, muita alegria e muita celebração. Amém? Eu então te abençoo dizendo: Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Um abraço a vocês que estão nos assistindo. Pega aí o link, coloque, envie para aqueles que não assistiram. Saudações para a irmã Rosanângela e família, Lucielen, pastor Alain e família, quem eu consegui ver aqui rapidinho. Saudações a todos.